Então, meninas, vamos estar pintando agora a melancia, porque a melancia está por baixo da rosa, tá? Esse aqui é a segunda parte da primeira aula, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade aqui. Estou com o pincel número 10, com a cor verde musgo, e eu vou estar preenchendo a parte de baixo aqui, ó. Com o pincel em pé, eu venho com o movimento circular, preenchendo e esfumaçando essa tinta, tá bom? Ó. Bastante atenção nos detalhes da borda, da casca da melancia. Aqui, na verdade, é uma fatia, né? Um pedaço de melancia. Agora, eu vou limpar o meu pincel, vou vir com a cor erva doce e vou vir de cima para baixo, tá? De cima ao encontro do verde musgo. Ó. Desta forma, assim, pra mim estar fazendo aquela parte mais clara da casca da melancia. Tá bom? Agora, a gente vai lavar bem o pincel, secar, tá? Com a ajuda do clareador, do diluente no pratinho. A gente vai estar trabalhando aqui com as seguintes cores. Vermelho, tomate, vermelho fogo e púrpura e branco, tá bom? Então, a gente vai começar molhando o pincel no branco e no vermelho tomate, porque a gente vai começar fazendo essa parte aqui da melancia, tá bom? Nessa parte da melancia de cima, onde está pegando a luz, eu quero uma mistura levemente rosada, tá? Na parte aqui, ó, de trás da linha que temos, vocês podem estar colocando o vermelho tomate mais puro, tá bom? Então, assim a gente vai fazendo, ó, agora com o vermelho fogo, tá? Eu vou completando, ó, e descendo. Ó, sempre com o auxílio de um pouquinho de branco, tá bom? Você vai preencher bem a fibra, tá? Pra não ficar pontinhos brancos na sua pintura. Aí, você vai mesclando. Uma hora você pega um pouquinho de um tom de vermelho e outra hora você pega outro tom de vermelho, tá bom? Porque a melancia, ela tem várias tonalidades, tá? Agora, aqui, ó, próxima rosa, eu vou estar preenchendo com o púrpura. O púrpura é um tom muito bonito, levemente rosado, tá? Um vermelho rosado. Que aqui ele vai estar fazendo o papel da parte mais escura da fruta, tá? Então, ele daqui de baixo, ó, próximo à casca, eu coloco o púrpura e vou subindo ao encontro das outras tonalidades de vermelho que colocamos, tá? Se quiser unir um pouquinho do branco também pode, tá? Aqui nessa parte central, eu vou estar entrando com um pouquinho de púrpura, porque eu gosto de fazer minha melancia um pouco manchada, tá? Eu não gosto da melancia com uma cor muito certinha, não. Tá? Se você tiver dúvida das cores da fruta, nada melhor observar na própria fruta. Então, quando você tiver uma melancia em casa, aí você observa as tonalidades de cor, tá? Da melancia ou de qualquer outra fruta. Eu gosto sempre de observar, porque a gente aprende muito quando a gente observa a própria fruta. Tá certo? Agora, com um pouquinho mais de branco, um pouquinho do vermelho tomate, eu venho novamente aqui na parte de cima, dando aí uma claridade.
Do lado de cá, eu vou colocar também um pouquinho, mas tem que ser bem pouco, tá? Na lateral aqui, onde tem um risco dividindo, tem que ficar púrpura. Púrpura tem que ser mais forte, tá? Porque aqui vai estar pegando a sombra. Certo? Agora, vocês vão pegar o púrpura com o cantinho do pincel. E a gente vai vir fazendo aqui a profundidade das sementes, tá? Ó, com o canto do pincel, você vem fazendo uma forma de gota com a cor púrpura, tá? Não precisa fazer demais, só um pouquinho. Tá bom? Desta forma assim, tá? Agora, a gente vai entrar com a cor pra fazer a semente aí, tá? Pra semente, eu vou usar o terra queimada. Vocês podem usar terra queimada, sépia ou até mesmo preto, tá? E vou dentro dessa gota, com o cantinho do pincel, fazer outra gota, porém a gota menor. Ó. Tá bom? Desta forma assim. A gente vai aguardar secar um pouquinho, tá? E eu vou vir com a cor amarelo pele pra tá fazendo aqui uma semente um pouco esbranquiçada, ó. Eu escolho aí uns 2 pontos, tá? E coloco, ó, uma cor mais clara na parte de baixo da semente. Agora, eu vou trocar o meu pincel com um pincel menor, tá? Eu vou vir dando claridade aqui, ó. Vou pegar o pincel menor, vou molhar num pouquinho de diluente, vou vir no branco. Gente, é um pouquinho de nada, tá? Bem pouquinho mesmo. E eu venho em volta do púrpura que nós colocamos, ó. Ó. E esfumaço, tá? Eu faço uma linha, aí depois eu venho esfumaçando e desmanchando essa linha. Quando eu desmancho, vai ficar uma claridadezinha. É isso que vai dar volume e vai parecer que a semente está dentro mesmo da melancia, tá? Se achar complicado, não precisa fazer, pode deixar sem fazer, tá? Mas o resultado fica bem bonito na melancia, no pedaço de melancia. Ó. Desta forma assim. Tá? Não precisa fazer em toda a volta, só em algumas partezinhas se quiser. Tá? Ó, pode dar uma manchadinha com branco, porque a melancia ela tem umas partezinhas assim, ó. Umas manchinhas brancas, tá? Mais clara. Ó. Desta forma, tá? E basicamente a nossa melancia tá pronta. O que a gente precisa fazer? Depois que o pedaço de melancia secar, eu vou vir retocando aqui, ó, a claridade com erva doce da casca. Tá? Depois que secar, se você achar necessário, tem que vir e retocar. Tá bom? Então, a gente vai passar pra rosa agora, tá? Então, pra rosa, a gente vai usar as seguintes cores. Então, pra fazer a rosa, eu vou estar utilizando azul marinho, azul ceruléu e vou estar usando azul caribe e branco, tá? 4 cores, tá? Então, a gente vai começar da seguinte forma. Estou usando o pincel número 10, tá? Eu vou umedecer as 3 pétalas de baixo, tá?
essas 3 pétalas aqui de baixo e vou iniciar aqui a pintura, tá? Com o pincel 10, o azul ceruléu, ó. Eu vou pegar um pouquinho do azul, tá? E vou marcar aqui as minhas sombras, ó. Das 3 pétalas, ó. Tá? Em volta dessa pétalazinha que tem, eu também vou marcar. Tá? E aqui embaixo do copo também eu vou tá marcando, ó. Tá? Agora, eu vou lavar o meu pincel. Vou vir com o azul Caribe, tá? E vou estar, ó, de fora da borda da pétala, tá bom? Levando esse azul Caribe para bem próximo do azul ceruléu, tá? Ó. Preenche bem as bordinhas, tá? Com bastante carinho. Certo? Quando eu coloquei aqui, eu percebi que essa pétala daqui, ó, ficou com pouca sombra. Então, eu vou novamente com o pincel menor, pegar mais um pouquinho do azul ceruléu e vir colocando. Tá bom? Pra que vocês não se confundam muito, a gente vai vir com o branco já iluminando, tá? Então, a gente vai pegar o branco, vai vir aqui, ó, na ponta da pétala e vai com o movimento circular esfumando em direção ao centro da pétala, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Na borda da pétala. Vamos esfumando, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Coloca na borda da pétala, vai esfumando com movimento circular, levando em direção ao centro da pétala. Tá? E aí, a gente vai estar passando para a próxima pétala, tá? Então, a próxima pétala, eu vou estar começando aqui com o azul ceruléu. Estou começando dessa vez pela sombra. Tá? Aí, eu venho com o azul Caribe. Tá? Um pouquinho mais de azul ceruléu, porque essa borda aqui, gente, ó, tá? Essa bordinha aqui, essa lateralzinha aqui, de todas as pétalas, tem que ficar mais escura, tá? Porque a pétala de cima vai fazer sombra na pétala de baixo, né? Então, isso tem que ficar bem definido. Com o branco, já vou vir iluminando essa pétala aqui, tá? Então, eu coloco aqui, ó, na borda, né? Ó. E ilumino, tá? Já vou aproveitar pra tá retocando essa borda aqui, ó, desta pétala e desta também. Por que sempre, às vezes, a gente retoca muito? Porque eu já expliquei que o branco, ele some muito no tecido, a gente tem que estar sempre retocando, né? Então, agora, vamos pra próxima pétala aqui, ó, azul ceruléu, movimento circular, azul Caribe, para acabar de preencher a pétala. Ó, e o branco
pra tá fazendo a iluminação, ó. Tá? Como eu falo em todos os meus vídeos, gente, as pétalas, o finalzinho das pontinhas fininhas das pétalas, tem que sempre acabar aqui no centro dessa parte do copo, tá? Agora, com o azul ceruléu, a gente vai vir fazendo, ó, esta bordinha e a do outro lado também, tá? Aqui a gente vai marcar as sombras, ó. Tá? Marcamos as sombras daqui. O que eu vou tá fazendo? Eu vou, tá fazendo a parte aqui mais profunda da rosa, tá? Essa parte aqui, gente, ó, de dentro do copo, é a parte mais escura, tá? É aqui e aqui na parte de baixo do copo, tá? Essa rosa, ela tá com as pétalas bem abertas. Então, em cima vai ter um pouco mais de claridade, tá? Então, com o azul marinho, eu vou vir dando aqui aquela profundidade. Então, sempre que você for fazer uma rosa, lembre-se que a parte aqui, ó, do copo é a parte mais profunda da rosa, tá bom? Aí, vocês podem estar colocando aqui embaixo também, ó, do copo, uma profundidade maior, tá? E usando aqui, no caso, o azul marinho, que eu vou estar usando pra fazer isso, tá? Aqui, pra gente tá dando continuidade, eu coloco o azul marinho, venho com o azul ceruléu, tá? E já vou fazendo a união aqui, tá? Ó. Entrando com as cores. Agora, com o azul Caribe, eu vou juntando também. Aí, vai formar um degradê de cor, tá? Ó. Agora que a gente já marcou as sombras, a gente vai apenas preencher com movimento circular. Ó. Se quiser, pode até tá pegando um pouquinho de branco aqui também, pra tá inserindo aqui, tá? Porque, como eu falei, essa parte da boca aqui da rosa, ela é um pouquinho mais clara. Ó. Vamos preenchendo. Tô usando o azul Caribe. Tem que mesclar bem, tá, pessoal? Mesclar, mesclar, mesclar. Com movimento circular, esfumar bem mesmo. A rosa, ela... Aí, eu vou colocar mais azul marinho. A rosa, ela precisa ser muito esfumada. Para o acabamento dela ficar bonito. É o que vai dar aquela impressão de rosa porcelanizada. Nossa, gente, engasguei aqui. Tá bom? Agora, eu vou entrar com o cantinho do pincel, com azul ceruléu novamente, e vou estar reforçando aquela sombra que a gente fez. Tá, ó. Na divisão das pétalas. Se tiver dúvida, só dá uma olhadinha no risco. Certo? Agora, a gente vai estar vindo para a parte do copo. Para a parte do copo, eu vou misturar branco com azul ceruléu, tá? Aí, ó, mais branco do que azul ceruléu. E vou estar entrando aqui, ó, na parte de baixo. Aqui, ó. E vou
preenchendo e esfumando, tá? Essa parte de baixo aqui do copo, ó, ela tem que ficar mais clara. Tá bom? Então, você vem misturando as duas cores pra formar uma terceira cor mais clarinha. Tá bom? Vou lavar o meu pincel. Agora, com azul marinho, eu vou dar profundidade aqui, ó. Nessa parte do copo. Certo? Agora, a gente já vai preparar para fazer o corte da rosa, tá, pessoal? Para fazer o corte, eu vou estar usando o mesmo pincel número 6. E vou estar usando branco, tá? Branco, um pouquinho de diluente. Então, eu vou molhar o canto do meu pincel no diluente e no branco, tá? Com o cantinho do pincel, ó, com a tinta pra cima, ó, eu vou vir fazendo aqui a divisão das pétalas. Tá bom? Aí, é sempre, ó, com o canto do pincel, você coloca a tinta branca, né? Com um pouquinho de diluente. O diluente vai te ajudar aqui fluir, tá? Aí, você vai vir cortando, ó. Vou fazer bem devagar, para que vocês possam estar entendendo aí o corte da rosa. Tá? Então, novamente, a gente sempre repete muito na rosa, tá? Então, a tinta no cantinho do pincel, ó. E eu venho com um movimento de vai e vem, esfumando. Tá? Aí, você vai verificando. Quero com um pouquinho mais de branco, quero mais iluminação. Tá? Você vai determinar a cor aí da sua rosa. Ó, sempre esfumando, tá? Agora, nessa pétala lateral. Não pode ter medo de fazer a rosa, tá? Tem que tentar. Agora, aqui, ó, a gente vai voltar iluminando essas pétalas de baixo, ó. Tá? Eu coloco a tinta com movimento circular, eu vou esfumando em direção ao centro. Tá? Ó, na lateral. Esfumo bem aqui nessa parte aqui, ó, dessa pétala. Aqui, ó. Coloco o branco com movimento circular, eu venho esfumando, tá? Aqui também, ó. Eu venho esfumando, vou limpar o meu pincel. E vou esfumar, tá? Agora, a gente vai fazer o corte aqui da parte central. Da parte central, eu gosto de usar o pincel da referência 421 Condor número 8, tá? Ele é um pincel de cerdas macias. Ó, eu molhei o meu pincel lá no diluente, venho pegar a tinta branca com o cantinho do pincel. Com o cantinho do pincel, eu vou formar, ó,
estas ondinhas e vou esfumar, pegar mais branco. Tá? Pra mim tá fazendo essas ondinhas. Vou limpar o meu pincel e eu vou vir integrando, esfumando essa parte de baixo. Tá? Ó, vou retocar aqui. Olha, como é que eu consigo um traço bem fininho. Agora, com um pouquinho dessa cor azul ceruléu, eu vou voltar aqui, ó, retocando o copo, tá? Com esse pincel macio, tá? Esse pincel macio, gente, dá pra trabalhar com ele, só que você precisa esfumar bem, tá? Então, eu fiz isso, ó, vou pegar a tinta novamente com o canto do pincel e vou aqui, ó, formar mais uma segunda camada de ondinhas. Ó. Essa é uma forma diferente de tá fazendo aquela parte do copo, tá? Da falsa pétala, na verdade. Ó, vou esfumar. Olha como o meu traço fica bem fininho. Agora, com o cantinho do pincel, eu vou tá, ó, preenchendo com branco aquela pétalazinha que tem aqui na parte de baixo. Ó. Do outro lado. Também tem uma pétalazinha, né? Essas pontinhas aqui, ó, elas têm que sempre terminar bem fininha. Então, eu venho com esse pincel, ó, retocando essas pontinhas. Esse pincel, ele é excelente por causa disso, tá? E aqui agora, eu tenho que dar o corte, ó, na boca da rosa, tá? Então, eu vou usar esse pincel, ó, tá? Porque essa rosa aqui, ela tá bem aberta. Ó. Vou colocar essa pétala aqui dobrada, né? Pra criar aí um volume na rosa. Com um pouquinho de azul ceruléu, eu venho colocando uma sombrinha aqui. Pra terminar a nossa rosa aqui, eu vou vir com o cantinho do pincel, pegar um pouquinho de branco e vou tá colocando aqui, ó, uns perstilozinhos, tá? E a nossa rosa tá pronta. Depois que secar, vocês podem tá retocando a luz com um pouquinho de branco, se vocês quiserem, tá bom? Aí, agora, deixa eu preencher esse espacinho aqui com um tonzinho de verde, que ficou um branquinho bem aqui, ó, tá? A gente vai pra parte da finalização do nosso trabalho, tá bom? Então, pra finalizar, a gente vai pegar aí um pincel, pode ser até esse pincel macio mesmo, tá bom? A cor rústico, tá? E eu vou tá puxando aqui, ó, com o pincel bem em pezinho, ó, com uma leve curva, eu vou tá puxando o cabinho, tá? Aqui, ó, eu dou uma batidinha, tá? Com o cantinho do pincel. Ó, pressiono um pouquinho o pincel, ele vai criar essa
lateralzinha, tá? Com o mesmo pincel ou com o pincel filete, eu venho, ó, puxando os tracinhos dessas duas folhas que estão aqui, certo? Agora, eu venho com o pincel em pé, tinta de um lado só do pincel, fazendo uns galinhos aqui pra poder tá dando acabamento, ó, no nosso trabalho, tá? Ó. Tá bom? Se vocês quiserem fazer sépala, pode estar fazendo, tá? Ó, vou pegar um galinho daqui de baixo. Ó, com a mão bem firme, com o pincel bem em pezinho, vocês conseguem tá dando aí o acabamento, tá? Agora, gente, com o branco, a gente vai tá aqui, ó, dando uma iluminada, tá? Com o branco, o pincel seco, eu venho aqui, ó, pra colocar um pouco mais de luz. Ó, coloco o pontinho, tá? E esfumo com o movimento circular em volta dele, ó. Tá? Isso aqui que eu chamo de retocar a luz, tá? Isso é considerado luz seca. Essa luz de retoque que a gente põe após o trabalho tá seco, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, gente, deixa aí nos comentários do grupo, tá? Pra ver se vocês vão gostar da aula, se estão gostando, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre as cores e as tonalidades usadas aqui, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Que eu vou tirar as dúvidas de vocês com o maior prazer, tá? Essa é a segunda parte da nossa primeira aula, tá bom? Espero que tenham gostado e vamos para a segunda aula na próxima semana.